20 fotos que vão virar de ponta cabeça a sua visão da história. Assim como aparelhos eletrônicos modernos continuam a providenciar diversas fotos sem significado algum, fotos históricas ficam ainda mais interessantes. Imagens antigas contêm emoção pura, nos contam a história de vida das pessoas presentes na época e capturam o espírito daquela era. Essas fotos são testemunhas silenciosas dos eventos de um tempo que nunca se repetirá, a não ser que alguém invente uma máquina do tempo, logicamente. Nós escolhemos 20 das mais fascinantes fotografias históricas que podem surpreender você e a sua visão do passado para sempre. Veja você mesmo. Número 20. Este processo único na Flórida. Uma dançarina exótica de Clearwater, na Flórida, Estados Unidos, se defende após ser presa pela polícia por usar roupas íntimas que mostravam demais durante a sua performance. Esta foto demonstra um experimento judicial, no qual a mulher tenta provar para o juiz que ela é completamente inocente de violar a ordem pública, demonstrando que suas roupas íntimas são largas demais para revelar qualquer uma das suas partes íntimas. Essa foto ficou tão famosa que foi publicada em diversos jornais e revistas, inclusive na Playboy. Esse modo de defesa incomum funcionou. A mulher foi absolvida de todas as acusações. Número 19. Máquinas de venda retrô. Você pode ver uma máquina de vender perfume, o que era comum em 1952. Este mecanismo é simples, você coloca o seu dinheiro, aperta o botão e voilá! Estes aparelhos normalmente continham fragrâncias clássicas e elegantes, como por exemplo o Chanel número 5. Se você está se sentindo nostálgico, você ainda pode encontrar algumas dessas máquinas de perfume vintage que funcionam com moedas no eBay. Número 18. O jovem Moby no topo do mundo. Essa foto foi tirada em 1987, quando Moby tinha apenas 22 anos. Nesta época, ele tocava guitarra em uma banda de punk hardcore chamada Vatican Commandos e trabalhava como DJ em diferentes boates. 2 anos após essa foto, ele se mudou para Nova York e lançou o seu primeiro single, começando assim a trajetória para se transformar no Moby que todos conhecemos e amamos hoje em dia. Número 17. Veículos abandonados em Chernobyl. O catastrófico acidente nuclear de Chernobyl, que aconteceu em 26 de abril de 1986, ainda é considerado um dos maiores acidentes de energia a existir. Ele afetou não apenas a vida de centenas de pessoas, mas também várias regiões próximas. Após o acidente, vários veículos foram abandonados pelos seus donos, que evacuaram a zona de perigo. Estes carros e motos rapidamente ficaram impossíveis de serem usados. Eles absorveram uma quantidade excessiva de radiação. Número 16. Sacos decorativos para farinha. Nos anos 30, os Estados Unidos estavam passando por uma séria crise econômica, a qual passou a ser chamada de a Grande Depressão. Muitas pessoas perderam seus empregos e não conseguiam mais providenciar para suas famílias. Pessoas foram deixadas sem escolha a não ser poupar o dinheiro constantemente e reutilizar as mesmas coisas. Durante estes anos difíceis, as companhias que produziam farinha descobriram que diversas mães pobres utilizavam sacos de farinha para fazer roupas para suas crianças e começaram a vender farinha em sacos diferentes, decorados e coloridos. Esta melhoria bem pensada ajudou diversas mulheres a sobreviverem a esses tempos difíceis. Número 15. O filho pequeno do regimento. Essa foto de Seriosa Aleshkov, de apenas 6 anos, foi tirada em 1942. A mãe e o irmão dele foram executados pelo exército de Hitler. Alguns anos depois, ele se transformou no soldado mais jovem a participar da Batalha de Stalingrado. Durante essa luta, ele salvou a vida do comandante do regimento e recebeu a Medalha de Serviço em Combate pela sua coragem e bravura. Seu exemplo continua a inspirar pessoas hoje em dia. Número 14. Koala usando uma colher para beber. Essa foto adorável foi tirada na Austrália em 1900. A Austrália tem um mundo animal lindo e rico, e koalas são considerados um dos animais mais populares no país. Aqui você pode ver um koala domesticado tentando beber usando uma colher, facilmente a coisa mais fofa de todos os tempos. Número 13. Uma perna de dinossauro. Mesmo em 1916, museus eram cheios de coisas interessantes e misteriosas do passado. Por exemplo, este antebraço de Diplodocus que a equipe do museu está tentando montar nessa foto.
Nunca é fácil organizar e coordenar uma exibição completa em um museu grande, mas isso parece bem fascinante, não é? Número 12. Astronautas norte-americanos aprendendo russo. Um dos maiores eventos de 1975 foi o primeiro voo espacial conjunto dos Estados Unidos e União Soviética pelo programa Soyuz-Apollo, o qual também incluiu alguns experimentos técnicos e científicos. Para essa missão, as equipes norte-americana e russa tiveram que aprender a língua um do outro. Essa foto foi tirada em 1974, durante uma das aulas de russo frequentadas pelos astronautas Donald Slayton e Thomas Stafford. Depois de alguns anos, Thomas Stafford confessou que a coisa mais difícil que ele teve que fazer para se preparar para essa missão foi aprender russo. Número 11. Friedrich Nietzsche em um manicômio. Nietzsche é uma das pessoas mais intrigantes da história da filosofia. Os trabalhos dele foram e continuam sendo uma enorme influência. Entretanto, em 1889, ele teve uma crise psicótica e foi internado em um manicômio. Algumas fontes dizem que Nietzsche começou a acreditar que ele fosse diferentes pessoas, a maioria figuras históricas. Ele morreu no manicômio aos 56 anos de idade. Número 10. Lenhadores. Essa foto foi tirada em Portland em 1915 por fotógrafos comerciais. Durante este período, várias grandes árvores foram cortadas por lenhadores que usavam plataformas especiais para poderem ficar na altura necessária. Hoje em dia, Portland tem alguns parques com uma natureza linda e tranquila. Número 9. Uma estrela burlesque, Sherry Britton. Sherry Britton se apresentou principalmente em clubes noturnos e era uma estrela nos anos 30 e 40, a época de ouro do burlesque. Ela também entreteve tropas durante a Segunda Guerra Mundial e foi honrada como uma general da brigada pelo presidente americano Roosevelt. Mais tarde, ela começou a trabalhar em produções de teatro e cantar em cabarés. Como se dizia na época, Britton tinha uma aparência linda de morrer. A sua cintura tinha 46 centímetros e a sua altura era de 1,60 m. Número 8. O primeiro passaporte de Audrey Hepburn. Audrey Hepburn é famosa pelo seu talento e beleza. Ela se transformou em um ícone de elegância e graça para mulheres no mundo inteiro. Existem incontáveis fotos de Audrey na internet e em livros diferentes, mas essa é um tanto rara. É uma foto do primeiro passaporte que Hepburn fez em Bruxelas em 1936. Quem imaginaria a estrela que essa pequena menina se tornaria? Número 7. Ciclistas antes da corrida. Essa foto foi tirada em 1973 e captura alguns ciclistas minutos antes da corrida Giro d'Italia. É uma das corridas Grand Tour. Naquele ano, a corrida se concluiu com uma largada coletiva dos últimos 197 quilômetros. Então você provavelmente consegue imaginar quanta preparação foi envolvida nisso. Giro d'Italia acontece anualmente até hoje em dia para os fãs de ciclismo assistirem. Número 6. Julia Roberts na praia de Malibu. Julia Roberts se transformou em uma celebridade mundial após estrelar no papel principal de Uma Linda Mulher em 1990. Este papel a abriu diversas portas e também a rendeu uma indicação ao Oscar. Julia Roberts ainda é adorada por muitos pelo seu talento, carisma e sorriso cativante. Verdadeiramente uma linda mulher. Número 5. Uma venda de casacos. A venda mais incomum ocorreu em Copenhague, na Dinamarca, em 1936. Um comerciante de roupa tinha casacos de primavera e de inverno em excesso e achou uma solução criativa. Ele cobriu a sua loja de cima a baixo com casacos diferentes. Mais tarde, a polícia exigiu que ele retirasse todos esses artigos de vestuário, mas o objetivo principal já tinha sido alcançado. O comerciante vendeu a maioria dos casacos. Número 4. Jimi Hendrix com sua primeira guitarra elétrica. Nessa foto, Jimi Hendrix tinha apenas 15 anos de idade e segurava uma guitarra elétrica. Ele desenvolveu seu interesse por música quando achou um ukulele com apenas uma corda. Ele rapidamente aprendeu de ouvido e começou a tocar notas únicas. Todo o resto é história hoje em dia. Hendrix se transformou em um dos mais amados e respeitados guitarristas, além de ser também um cantor e compositor genial. Número 3. Dançando no telhado.
Em 1925, 5 dançarinas de balé foram fotografadas dançando livre e corajosamente no telhado de um arranha-céu em Nova York. Elas estavam sorrindo e pareciam se sentir confortáveis ao mesmo tempo em que estavam a apenas 2 ou 3 passos da borda. Lindo, mas perigoso, não é? Número 2. Segurança a todo custo. Em 1974, o Rio Grande de Ontário saiu do seu leito e causou a grande inundação. A maioria dos locais estavam assustados, mas não John Shuttleworth, que calmamente ficou de pé ao lado da farmácia na esquina de 2 ruas, até mesmo quando a água subiu à sua cintura. Apenas seu macacão impermeável o manteve seco. Felizmente, ninguém morreu durante essa inundação intensa. Número 1. Festa de formatura de 1895. Festas de formatura sempre chamaram a atenção de todo mundo, e em 1895 não era diferente, mas a moda da época era mais tradicional. A maioria dos vestidos eram brancos com um grande laço nas costas. Ex-alunas penteavam seu cabelo para cima enquanto seguravam uma flor. Infelizmente, hoje em dia isso tudo é coisa do passado, mas uma coisa permanece verdadeira: a formatura ainda é um dos maiores eventos na vida de uma pessoa. Quais dessas fotos você achou mais interessantes? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você quer ver mais vídeos parecidos com este, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.